E nós estamos de volta para o segundo bloco do Universo Tecnológico. O Natal já está aí pertinho. Semana passada nós falamos aí, demos algumas dicas de presentes tecnológicos e hoje nós vamos receber dicas dos cuidados que a gente tem que fazer se alguma coisa acontecer de errado, para onde correr. A nossa entrevistada é a doutora Andréia Tomé, diretora do Procon de Votuporanga. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite de vocês. Ela é advogada e especialista em Direito do Consumidor, representante dos Procons da região de São José do Rio Preto, junto à Fundação Procon São Paulo, integrante do Fórum Paulista de Procons, Comissão da Mulher do OAB de Votuporanga, conselheira do Conselho Municipal da Mulher e do COMAD e já atuou como presidente do CODECOM, Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, em parceria com a OAB. Sempre defendendo a gente, né, doutora? Tem muitos assuntos aí que merecem serem abordados, né? As áreas de instituições financeiras, cartão de crédito, área de produtos que nós vamos comentar hoje, enfim, os assuntos, a legislação ela é muito farta, ela muda muito, né? E os de respeito também. Então é por isso que nós temos muito trabalho pela frente. Com certeza. Chegando agora o Natal, eu imagino que essa atenção ainda deve aumentar também, tanto pelo consumidor quanto pelo órgão, né, doutora? Quando a gente fala de compra tecnológica, né? Sim, porque o consumismo ele está bastante desenfreado, né? As pessoas elas estão primando mais pelo ter do que pelo ser. Então a gente acaba também tendo esse papel de falar, tome cuidado com o consumo exagerado, devemos ser mais questionadores, né? Será que eu preciso de fato consumir tudo aquilo que o desejo às vezes nos impõe? Que a mídia nos coloca. A publicidade ela é muito agressiva, então nós acabamos sendo vítimas fáceis de uma publicidade às vezes que nos faz desejar as coisas sem que necessariamente a gente necessite daquilo. Então temos que ser bastante questionadores. As promoções também, né? A gente tem que tomar cuidado com as promoções, porque às vezes nem é sempre aquilo que está lá, né? Isso, recentemente tivemos aí uma grande promoção numa determinada sexta-feira, onde foram maquiadas as promoções. Aquilo, na verdade, não eram promoções. Os consumidores, então, têm que ficar mais críticos, né? Verificar, pesquisar, então, nos outros sites. Será que realmente aquele desconto é verdadeiro? Será que eles não estão simulando um desconto? Né? Foi constatado, de fato, a maquiagem das promoções. Então, hoje em dia, nós temos que acender a luz vermelha e sermos consumidores, de fato, conscientes. A gente tem que utilizar a internet, a tecnologia a nosso favor, né? Não ficarmos alienados nesse mundo. Exato. Né? Nós somos tão rápidos para tantas coisas que seja, então, para pesquisar também as armadilhas. Né? Não estou falando que todos os sites oferecem armadilhas. Não é isso. Hoje em dia, a compra pela internet tem nos facilitado também bastante, apesar das armadilhas. Então, o consumidor ele tem que ser crítico em tudo, nas pesquisas, usar a própria rede social para fazer a pesquisa das empresas mais reclamadas, que oferecem mais problemas, por exemplo, porque às vezes que a gente se atenta só ao preço. Vamos verificar se aquela empresa que apresenta preços baixos, de fato está respeitando o consumidor. Então, nós temos que analisar o pós-venda, né? Como está sendo a garantia desses produtos? Eles estão cumprindo realmente com a garantia? Então, consumidor consciente é o que também não só faz a boa compra em relação ao preço, mas aquele também que verifica outras questões de suma importância para uma compra bem feita. A gente tem que tomar cuidados com sites de compra online, realmente nos ajuda muito, só que a gente já teve muitos casos na região que a pessoa compra o presente e não chega, né, doutora? Então, agora no Natal é muito complicado, então vamos antecipar as compras de Natal, caso quem queira fazer pela internet, né, para não termos os problemas, porque a gente sabe que é inevitável o atraso na entrega de muitos produtos pela internet. Isso nós posso falar porque temos grandes exemplos disso lá no Procon, né? A pessoa vai querendo cancelar a compra, é um direito dela, porque o presente não chegou ou o produto não chegou no prazo pactuado. Então as pessoas realmente se atentem muito àquele prazo, peçam então para que fique claro, não é nem pedir, desculpe, a lei exige, a lei de entrega exige que seja disponibilizado ao consumidor o dia e o turno que o produto será entregue. Então a gente não tem que ficar lá à disposição da empresa, né, para receber aquele produto. Afinal de contas nós trabalhamos. A empresa já teria que no ato da compra, na nota fiscal, colocar o horário. Se isso não for cumprido, consumidor, procure o Procon, vamos cancelar a compra. Você não é obrigado a receber algo fora do prazo que não atende mais às suas necessidades. Porque às vezes você já teve até comprar em algum outro ambiente. Porque isso, afinal de contas, não era um presente? Se não chegou no dia que eu precisava, eu não preciso mais. Presente de casamento, por exemplo, é um absurdo. Chega atrasado, eu não preciso mais, já passei vergonha, então pode cancelar a compra. E quando eu compro, doutora, por exemplo, comprei um brinquedo e ele veio com defeito. Na loja, eu consigo fazer essa troca. Quando eu compro pelo site? Ok, pelo site, eu posso dizer que tem um plus aí de
uma ferramenta maior para o consumidor, que é o direito de arrependimento, né? E esse é um prazo que todo consumidor costuma conhecer, o famoso prazo de 7 dias. Por que isso? É o prazo de reflexão. Muitas vezes a gente é levado a comprar por impulso, né? Pela internet, por catálogos, por telefone. A gente não tem aquele contato físico com a mercadoria, com o produto. Então a lei falou assim, bom, já que aquela compra é feita de forma muito rápida, você vai ter o direito de 7 dias. Então, no caso, a pessoa recebe o produto e pode ter esse prazo para se arrepender, tá? Independente se ele esteja com um defeito ou não, tá? Ao passo que na loja, a loja não é obrigada a trocar se não tiver defeito. Só poderá fazer isso, só será obrigada a fazer se a assistência técnica não resolver em 30 dias e daí sim o consumidor pode pedir o seu dinheiro de volta ou a troca do produto. Tendo algum problema, procurar sempre o PROCON. Sem dúvida. No caso do arrependimento, a pessoa já pode, mais rápido possível, registrar pelo próprio e-mail esse direito de arrependimento, que é uma ferramenta a mais que nós teremos para trabalharmos. Bacana. E esse prazo, então, só para reforçar, é a partir do dia que eu recebo, eu tenho 7 dias. Excelente pergunta, compro, porque não é só da data que recebe. O código permite que a gente faça essa contagem da data da compra ou da data do recebimento do produto. Tá? Então, nós temos 2 datas para trabalharmos. Normalmente, a data da entrega acaba dando mais direitos ao consumidor. Porque você chegou ali com Exatamente, você ainda tem os 7 dias. Com certeza. Antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre a questão da internet banda larga. Contratar um serviço que às vezes não é aquilo que é oferecido para a gente, né, doutora? Deveriam prometer aquilo que podem entregar. Né? Então, se eles prometem 2 GB, por exemplo, de velocidade da internet, que entregassem isso. Mês passado, a Anatel determinou que fosse, então, entregue a velocidade de até, de a partir 20% do valor que eles costumam prometer, né? E inclusive, a velocidade, eu vou divulgar um site para vocês, quem quiser checar a velocidade, gostaria que vocês entrassem no site brasilbandalarga.com.br, tá? A possibilidade que a gente tem de fazer essa checagem. E no caso aí, a Anatel, de uma forma, eu acredito, bastante tímida, ela interveio num assunto, mas deveria ter sido mais enérgica, exigir um patamar um pouco maior. Se eu pago 2 GB, eu teria que ter essa medição aí de velocidade, e não é o que acontece. Então, muitos consumidores nos procuram para rescindir o contrato e a gente trabalha essa rescisão, até porque o consumidor está pagando por algo e não está recebendo por isso. Voltando sobre a questão dos produtos, em 2011, doutora, quais foram aqueles objetos que a gente teve mais problemas aí das compras? Bom, até pela questão de que existe uma maior venda desses produtos, automaticamente eu posso falar que também os problemas crescem quase na mesma escala. Que, em primeiro lugar, são os aparelhos celulares, né? Por conta de tanta tecnologia que vem sendo agregada a eles. Hoje em dia, celular serve para tudo. A última coisa, acho que é para falar, né, com uma outra pessoa, porque a gente usa para transmitir dados, para tirar fotos, para fazer filmagens, para entrar em redes sociais e, por fim, para falar no telefone. Em segundo lugar, nós temos os computadores, os notebooks, os tablets. Em terceiro, as geladeiras. E em quarto, os ares condicionados. Tá? São 4 produtos que estão liderando o ranking de reclamação. No ano passado e nesse ano a gente também pode considerar. Eu estou dando o ranking para você desse ano, tá? Que é de janeiro até agora. Até agora. São produtos realmente que a gente precisa, né? Que a gente precisa. Passaram a ser essenciais na nossa vida, né? E como a gente melhorou o poder aquisitivo dos brasileiros, a gente passou a ter acesso a esses produtos. Isso é muito bom. Tá? Mas a qualidade desses produtos não cresceu da mesma forma. Então, hoje em dia, a gente está muito preocupado com uma situação que está crescendo, que chama-se indústria da obsolência. Os produtos estão sendo feitos para durarem menos e para que, num curto espaço de tempo, eles se tornem obsoletos. Então, a gente está passando a ter a necessidade de trocá-los de forma muito rápida. A gente compra um celular e daqui a pouco a gente acha que ele está obsoleto, quando na verdade não está. Conforme eu estava comentando há pouco, qual que é a razão primeira de ter um celular? É falar o telefone, né? Então, criam-se qualquer tecnologia ou qualquer servicinho agregado e a pessoa já acha que aquele celular não presta mais, né? Antigamente, então,
Quando a gente comprava algum produto, demorava anos para acabar, né? Minha avó, minha mãe que fala Não, isso. E isso é uma verdade. O que a gente tem que buscar combater é que a indústria, ela sabe justamente o prazo que aquele produto vai parar de funcionar. Antigamente, as lâmpadas duravam muito mais. Hoje em dia, elas são fabricadas para durarem 1000 horas. Então, para você ver como a indústria ela começa a ter esse controle exato de quando você vai precisar trocar esse produto. A gente já está acabando, infelizmente, está gostoso esse bate-papo, doutora. Mas para o pessoal que vai ainda fazer compra pelos sites, né, para comprar, presentear alguém, quais as dicas que a senhora dá para ser uma compra tranquila e evitar qualquer golpe? Eu peço para que as pessoas entrem no site do Procon São Paulo, que é o www.procon.sp.gov.br. Lá, essa semana, foi lançada uma relação dos sites não recomendados. Então, é uma pesquisa bastante interessante para que a pessoa não compre num site que muitas vezes está sendo um grande estelionatário, tá? E no mais, visitar sim as redes sociais para verificar se tem muitas reclamações, entrar no site do Procon para saber se aquele site tem reclamações, verificar o endereço físico daquele site, se tem telefone e entrar, por fim, na Receita Federal para verificar o CNPJ daquela empresa. Afinal de contas, vamos ver se ela pelo menos existe, né? São dicas mínimas para que a gente tenha uma compra mais tranquila e possa evitar problemas futuros. Se o pessoal tiver algum problema, a gente espera aí que ninguém tenha, né? Podem procurar o Procon de Votuporanga. Devem procurar. Posso falar nosso endereço? Pode ser. É a Rua São Paulo, 3741, e o nosso telefone de contato é o 3422-8930. Lá pertinho da Praça Matriz, bem na frente. Exatamente. Né? Muito obrigado, doutora. Volte outras vezes. Foi muito prazeroso receber a senhora aqui. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Feliz Natal a todos, a vocês, aos telespectadores e um ótimo ano novo para vocês. Muito obrigado. E agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem Manuela Sanches no quadro Profissões e ainda tem um bate-papo aí com a Caroline Guzzo com muito mais notícias de tecnologia. Não saia daí.